Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, nós vamos estudar sólidos de revolução. Não é sólido que está revoltado, não, tá? Chama-se sólido de revolução porque ele faz um movimento rotacional em torno de um eixo imaginário. Espero que os senhores gostem dessa videoaula. Senhores, dê aquele like legal, dá aquela curtida bacana pra gente aí. E se inscreva no canal para poder ajudar o nosso canal a crescer. E quando os senhores se inscreverem, não esqueçam de clicar no sininho para os senhores receber notificações das videoaulas futuras a serem postadas. Espero que gostem e que tenham uma boa aula. Abaixo veremos sólidos geométricos que podem ser gerados pela revolução de algumas figuras conhecidas. O cilindro, por exemplo, pode ser gerado pela revolução de um retângulo em torno de um eixo imaginário, que contenha um dos lados do retângulo. Vejamos. Temos na figura ali, inicialmente, em azul, um retângulo e nele colado, em um dos seus lados, um eixo imaginário. E ali eu imaginei rotacionando aquele retângulo. Eu rodei, ele formou, gerou uma circunferência em volta, aonde ali se criou-se um cilindro. Dentro dessa rotação, vocês imaginam um quadrado de um lado dele rodando, preso em um eixo. Ali está até mostrando as posições da rotação, quando já formou um cilindro ali do lado direito. Aí que a gente chama de figura sólido de revolução, porque rotacionou em torno de um eixo imaginário. O menor lado que gerou este cilindro é chamado de raio. E o maior lado desse cilindro, ele gerou a altura do cilindro. Mas pode ser que o menor lado seja a altura e o maior lado seja o raio. Isso não importa. O que importa é que um dos lados deles vai ficar fixo ao eixo imaginário. E o cilindro vai ser gerado de acordo com o lado que foi escolhido para se rotacionar. Ou o lado que vai ser o raio, né? Um lado que é o raio é a altura. Um é o raio, o outro é a altura. Sem dúvida alguma, ok? Vejamos agora um exercício na prática, onde os senhores vão compreender melhor o que acontece. Está lá, considere o sólido abaixo de revolução de um retângulo ABCD em torno de uma reta R, conforme está na figura aí a seguir. É essa figurinha que está em branco aí do lado, onde a gente tem um eixo imaginário, que é a tal reta R que está lá que ele falou, e um retângulo que rotacionou ali. Lembrando, senhores, que, diferente do desenho do slide anterior, o retângulo não está colado no eixo imaginário. Existe um afastamento ali. Vejamos, lembrando, senhores, olha aqui. Está vendo essa rotação aí? O retângulo rodou e gerou o cilindro. E o centro do cilindro é esse eixo imaginário. No caso do nosso exercício, existe um afastamento. Esse afastamento, na figura que eu acabei de desenhar para os senhores, gerou uma parte oca lá dentro. Vocês imaginam uma bola de ferro redondinha com um buraco no meio dela. Esse buraco é um cilindro que ficou ali, que foi aquele afastamento que vale 2 gerou. Sendo assim, senhores, a gente vai calcular o volume todo gerado ali em torno do centro do eixo e subtrair o volume da parte oca, que é outro cilindro. Agora, como é que eu faço isso? O que ele me deu? Lá ele me deu a hipotenusa do retângulo vale 5. O lado todo, até lá na rotação, vale 5, né? Também. Tem 2 de afastamento. Eu sei que aquele cateto ele vale 3 do retângulo. Já descobrimos uma coisa. Se eu tenho hipotenusa que é 5 cateto, eu consigo achar a altura.
Porque se eu tiver altura, eu consigo achar o volume, que o volume do cilindro é o quê? Π que multiplica o quadrado de raio vezes a altura. O raio eu já tenho, que o raio todo ali é 5. Então, vou achar a altura, né? A altura é a hipotenusa ao quadrado, é a altura ao quadrado, que é aquela parte que vai de B até C, mais 3 ao quadrado, que é o D até C. Então, 25 é igual ao quadrado de H mais 9. O quadrado de H é igual a 25 menos 9, H ao quadrado é 16. Sendo assim, H é igual a 4. O volume do cilindro é dado pela fórmula π, que multiplica o quadrado do raio vezes a altura. O raio eu sei que é 5. Eu estou calculando agora o volume deste cilindro com a parte dele toda, inclusive a parte oca. Depois eu tenho que tirar a parte oca, que é o volume pedido, é só do cilindro gerado. A parte oca não faz parte do cilindro. Então, eu vou calcular com ele todo, depois eu tiro a parte oca. O volume é π, que multiplica o quadrado do raio, que é 5 ao quadrado, vezes 4. 5 ao quadrado é 25. Então, o volume é π, que multiplica 25 vezes 4. 25 vezes 4, o volume é 100π. Agora, eu vou calcular o volume da parte oca. A parte oca, o raio dela é 2. É o 5 menos o 3, que é o lado ali. É o 2, até lá, escrito lá no desenho branco. Então, o volume dessa parte oca é π, que multiplica 2 ao quadrado vezes 4, que é a altura que a gente já havia calculado no início da resolução. O volume é 2 ao quadrado, que é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Volume da parte oca é 16π. Então, eu vou pegar o volume da parte toda, de tudo, do conjunto todo, e tirar a parte oca. Ficou 100π menos 16π, que é 84π. Ele não falou se é a metro ou centímetro, a resposta vai ficar desta forma, ok? Agora, senhores, a gente vai estudar um sólido de revolução gerado por um triângulo. Vocês imaginam o que pode ser? É um cone. O cone é uma figura muito conhecida pelos senhores, e os senhores vão acabar de ver aqui agora. O cone reto pode ser gerado pela revolução de um retângulo. Triângulo, retângulo. Cone reto pode ser gerado, é reto porque o triângulo é retângulo. Em torno de um eixo imaginário também, que contenha um dos catetos desse triângulo. Pode ser o cateto, ele não é gerado pela hipotenusa, é gerado por um cateto. Ali nesse desenho nosso, pelo cateto maior, é óbvio, né? Mas pode ser gerado pelo menor também. Aí o raio vai ser o outro cateto. No caso nosso, a hipotenusa sempre vai ser a geratriz, que a gente chama de G. É o que gerou aquele cone. O raio da base vai ser o cateto menor nesse caso. E a altura vai ser o cateto maior. Mas pode ser o contrário. O raio ser o cateto maior e a altura ser o menor. Vai depender de como você rotacionar o seu triângulo retângulo. Nesse exemplo aí, é tranquilo. Acredito que os senhores ficaram muito bem informados dessa situação. Vamos fazer um exemplozinho dele também? Vamos lá, um exercício para poder esquentar o negócio. Um triângulo retângulo, a medida do menor cateto é 6 centímetros. Legal. Rotacionando esse triângulo ao redor desse cateto, então já está sendo rotacionado ao redor do cateto menor, ao contrário do slide anterior. E a altura é 6 que está falando. Muito bem, isso aí é sem problema. A gente rotaciona esse triângulo e obtém um sólido de revolução, ou seja, um cone de revolução, cujo volume é 128 pi centímetros cúbicos. Nessas condições, a área total da superfície do sólido obtido na revolução em centímetros quadrados é... Bom, a área total que está pedindo é a área total da base menos a área lateral. Né? Então, a área total é a área da base mais a área lateral. Não é menos, não. Falei menos porque se a gente fosse tirar ela. Mas não é. Nós estamos querendo a área total, é a área da base mais a área lateral.
Sem dúvida, está escrito ali. Agora, o volume, ele falou, nós sabemos as fórmulas que a gente vai usar, estão aí, ó. São essas aí. Volume é π, volume do cone. R ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Área lateral é π que multiplica o raio vezes a geratriz, que é G. A hipotenusa do triângulo, né? E a área da base é π vezes R ao quadrado. Aí a gente precisa do raio para resolver este exercício. Mas ele nos deu o volume, que é 128 centímetros cúbicos. Olha, 128 centímetros cúbicos é igual a vezes π, né? Que é o quê? O volume está ali. 128 π centímetros cúbicos. Multiplicando por πr ao quadrado, que é o volume, né? R não sei. Multiplicado pela altura, que já falou que é 6, sobre 3. Simplificando 3 com 6 dá 2. Π eu corto com π, tenho 128 igual a π vezes r ao quadrado. 128 é igual a r ao quadrado vezes 2. O 2 passando para lá dividindo é 128 dividido por 2, r ao quadrado é 64. E 64, se você tirar a raiz, r é igual a 8. De posse do R, agora é igual a andar para frente. Vamos lá, senhores. Calculando G. G, eu tenho que o raio vale 8. A altura vale 6. O G não é hipotenusa? Eu preciso do G para me achar a área lateral. Então, G ao quadrado, que é hipotenusa, é 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. 6 é o raio ao quadrado. 8 Não, 6 é a altura ao quadrado, mais o raio que eu achei que é 8, 8 ao quadrado. G ao quadrado é 36 mais 64, G ao quadrado é 100. G é raiz de 100, G é igual a 10. Então, a área lateral é π que multiplica o raio, que é 8, que multiplica G, que vale 10, que eu acabei de calcular. Multiplicando, a área lateral é 80 π centímetros. Agora eu vou calcular a área da base, né, senhores? A área da base é π vezes r ao quadrado, o r é 8. A área da base é 8 ao quadrado, que é 64π. Somando 64π mais 80π, que é a área da base mais a área lateral, eu tenho a área total, que é 144 centímetros quadrados. Simples assim, senhores. Agora a gente vai ver, conhecer o que é o tronco do cone. É uma seção, é uma parte que você cortou do cone, sobrou ali. Chama-se cone, tronco do cone. Vamos lá, aqui, olha aí como é que é. O tronco do cone pode ser gerado pela revolução de um trapézio, que gira em torno de um eixo imaginário e que tenha um dos lados desse trapézio. Vejamos, olha na figura, temos o trapézio aí. Ele é retângulo porque os dois ângulos dele são de 90 graus. Um lado dele está no eixo imaginário. E está piscando o quadradinho lá, mostrando que ali tem 90 graus. Se eu girar em torno desse eixo, eu tenho a figura que é o tronco do cone. Essa figura possui algumas coisas interessantes. Ele tem o raio menor, tem o raio maior, que é o da base, o menor é da outra circunferência da parte superior. E temos uma altura aí. G é aquele triângulo que é a hipotenusa do triângulo que gerou o cone. Que ali tem a parte imaginária que está pontilhada, que é a parte que está faltando do cone aí. Ok, senhores? Não se esqueçam desses pequenos detalhes. Vejamos agora o que a gente pode ter de exemplo de exercício. Olha, o volume do sólido gerado pela rotação completa da figura a seguir em torno de um eixo é em centímetros quadrados. Então, ele deu a figura lá. Olha aqui, senhores, vão tomar muito cuidado com os desenhos, porque eles não dão as informações todas e não podemos esquecer de nenhuma. Existe um afastamento de 3 centímetros ali do eixo, semelhante
ao exercício anterior, nesse tronco a gente vai ter uma parte oca. Bom, já estamos sabendo, tem afastamento, tem coisa oca. Legal, informação interessante. A altura desse tronco é 6, o raio da parte superior é 2, o raio da base é 3. Tranquilo. Agora, como é que eu vou resolver isso? Os outros desenhos eu fiz na resolução. Esse foi o desenho dado pelo examinador. Eu vou completar esse cone. Completando, ficou a figura dali completada, até um quadrado rodando e mostrando que aquilo é o que eu completei. Quando eu completei, aí agora eu vou discutir as coisas. Como é que eu vou achar para fazer os valores aqui? Eu tenho ali uma base, que eu sei que tem 2 ali de raio. Está afastado, tem 3, não esqueçam disso. Tem 3 centímetros de afastamento ali. Depois eu tenho embaixo, que tem o raio de baixo é 3 também, mas também tem um afastamento. O cano maior, ele já vem do afastamento, certo? Então, nós sabemos que a base, vamos pegar aqui agora, nós temos 2 cones aí, um cono completo, total. Se eu retirar, se eu souber calcular a área desse cone maior e tirar a base do cone menor, eu vou ter o volume do tronco, né? Então, eu calculo o volume desse cone todo. Eu tiro o volume do cone menor, eu vou ter o volume do tronco. É assim que a gente calcula o volume do tronco. Pega o volume, completa o cone, a gente calcula o valor do cone completo e tira o volume daquilo que a gente completou, a gente vai ter o volume do tronco. E aquele afastamento vai ficar a parte oca lá dentro, é um cilindro. Vocês estão vendo que tem 3 centímetros de afastamento. Como ele está rodando, ele vai gerar um buraco lá dentro do tronco, que é um cilindro. Então, agora vamos começar a resolver. Eu vou pegar um triângulo maior e, por semelhança do triângulo, eu vou tentar achar, vou tentar e vou conseguir quanto que vale a altura do todo cone maior. Porque se eu tiver altura, o raio eu já tenho, eu vou conseguir achar o volume dele. Que o volume dele é o quê? É π que multiplica o raio ao quadrado, que multiplica a sua altura, dividido por 3. Então, eu tenho lá o triângulo maior e o triângulo menor. Desenhei ele pequenininho, para vocês verem, tirei para fora, para ficar mais fácil o entendimento. Eu tenho ali a altura do triângulo menor, ali na semelhança do triângulo, é x. A parte do tronco, ele deu altura, é 6, foi dada no exercício, está lá escrito 6 centímetros. Podem ver na figura lá, na primeira figura está de branco. Eu sei que a base do triângulo menor vale 5, que é exatamente o raio do cone, do tronco do cone, que é 5 porque é o 3 de afastamento e 2, que é o tamanho exatamente que ele marcou ali, que é a parte de cima do cone. Eu vou calcular o volume dele todo, depois eu vou tirar o cilindro lá de dentro. Então, esquece o cilindro por enquanto. Agora, achando a altura, eu posso dizer, entre os 2 triângulos ali, que x, que é o cateto maior, está para a base, assim como x mais 6, que é o teto maior, está para a outra base. Os triângulos são semelhantes por quê? Tem um lado comum e ângulo comum. Então, x sobre 5 é igual a x mais 6, que é um lado, dividido por 6. O cateto maior está pela base, pelo cateto menor, vamos dizer assim. Assim como no triângulo grande, o cateto maior, que é x mais 6, está para o cateto menor, que é 6. Multiplicando o cruzado, eu tenho 6x é igual a 5x mais 30. 5 vezes x é x, 6 vezes 5, 30. 5 está somando, vai para a esquerda subtraindo, 6x menos 5x é igual a 30, x é 30. 30 é a altura do triângulo menor, e a altura do triângulo maior é 36.
Eu tenho o raio dele que vale 6. Eu sei que o volume desse cone é a área da base, que é πr ao quadrado. Π, a raio é 6, 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 36, que é o x mais 6. Tudo isso dividido por 3. Subtraído, esse é o volume que a gente está pedindo, que foi pedida lá, total, certo? Que ele pediu o volume do tronco, então tem que tirar o volume do outro cone, que é π, que multiplica o raio ao quadrado dele, que é 5, tá lá, é o 2 centímetros mais o 3 de avançamento, vezes 30 dividido por 3. Simplificando ali, ó, 36 por 3 dá 12, ficou 6 ao quadrado, 36. 36π vezes 12 é igual a 25π vezes 10. 36 vezes 12 dá 342, menos 250π, que é 25 vezes 10. Eu tenho o volume total 182π centímetros cúbicos. Beleza. Tranquilo, mamão com açúcar. Agora, o que eu preciso saber é que aquele afastamento gerou, né, um buraco ali no meio desse tronco do cone, né? O tronco do cone eu já tenho volume. Eu tenho que tirar o volume do cilindro. O cilindro, o afastamento lá é 3. O volume do cilindro é π, que multiplica o raio ao quadrado, que é o raio lá dessa rotação, vezes a altura dele, que é 6. Vai dar 3 ao quadrado, que é 9, π vezes 6. 9 vezes 6, 54 centímetros cúbicos. Vou pegar os 182 π menos 54 π, subtraindo, que eu estou tirando o total, menos o volume do cilindro, eu tenho 128 π centímetros quadrados. Esse tipo de exercício, os senhores têm que repetir, até os senhores terem um bom entendimento. E só com repetição. O vídeo vai ficar aí o resto da vida. Vocês podem escutar ele quantas vezes quiserem. Escutando e fazendo no papel, os senhores vão aprender isso com muita facilidade. Vejamos agora um dos sólidos mais interessantes, que a gente adora futebol, né? E a gente agora vai... E o futebol é uma esfera, a gente agora vai ver a revolução de uma esfera. A revolução da esfera, senhores, é feita por um semicírculo. Semicírculo é metade de uma circunferência, né? Em torno de um eixo imaginário que contém um diâmetro desse semicírculo. Vejamos. Olha lá, na figura está bem claro, fazendo uma rotação, sentido anti-horário, vai gerar essa circunferência, essa esfera para nós. Ficou muito bem claro, ele gerando ali, ó, deu uma esfera. Ele pode ser gerado de sentido horário anti-horário, como também ao contrário, de cima para baixo. Então não tem problema. A rotação tem que ser feita pela metade de uma circunferência, ok? Então acho que não tem nenhuma dúvida. Os senhores já estão acostumados com rotações. A gente vai fazer um exemplo de um exercício, porque aí a gente vai estar completo com relação às rotações de várias figuras que sempre vão aparecer exercícios para os senhores que caem no Enem, no vestibular, em concursos, hein? Cuidado, estudem isso aí. Vejamos agora o exercício. Nessa figura PC, essa é a primeira figura que está lá, porque as outras todas eu desenhei para explicar, né? Ela está aí, é um quadrante de um ciclo de raio 3 centímetros. E a ADF é um quadrado cujo lado mede 1 centímetro. Considere o sólido gerado em rotação de 360 graus. Então, ele pegou e deu uma volta de 360 graus, né? Em torno dessa reta AB que está aí. Na região achuriada, a figura vale 4. Esse só tem o volume, é a parte achuriada. Então, eu tenho que pegar todo esse sólido gerado por essa figura, que é claro que vai gerar uma esfera pela metade, notório, tá vendo isso, né? Que ela é a metade da metade de uma circunferência, né?
No exercício anterior, nós definimos aqui, ó, se vocês verem, essa esfera foi gerada pela metade da circunferência, que gera um raio R. Né? Agora, lá no nosso exercício, ele pegou a metade dessa metade. Muito bem. E lá dentro tem um quadrado cortado ali, ó, de lado igual a 1. Então, o interessante é o seguinte, ele vai gerar a metade de uma esfera. Tranquilo, isso aí é sem problema. E também, dentro dessa metade dessa esfera, na outra figura que eu desenhei, ele vai gerar uma parte oca também. E essa parte oca é um cilindro. Feito isso, agora eu vou calcular a área dessa metade dessa esfera e tirar a área desse cilindro. Eu vou ter a área choreada. Então, assim eu fiz. Eu sei que o volume da esfera é 4/3 de πr ao quadrado. Muito bem. Ele falou para nós que o raio é 3 centímetros. Tranquilo. É 4/3 de 3 ao quadrado. Né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. O volume é 4/3 de π vezes 27. Simplificando 27 por 3 dá 9, multiplicando por 4 dá 36 π. Esse é o volume da esfera toda. Eu não coloquei centímetros cúbicos ali, não. Poderia ter colocado, não. Mas agora a gente está só resolvendo. No final, não pode esquecer que aquilo já é em centímetros cúbicos, certo? O volume é dado em centímetro cúbico. Quando o raio que tem 3 centímetros, foi elevado ao cubo, o centímetro também foi. Por isso seria 36 centímetros cúbicos, ok? Muito bem, senhores. Vamos lá, já temos o volume. Acontece que a gente tem que lembrar que isso aí é o volume da esfera toda. E a gente está fazendo isso só de meia. Então tem que dividi-la por 2. Então está até dividido ali no meio, né? Se o volume é 36, a metade dele é 18 centímetros cúbicos. Agora a gente tem que saber a forma que está a parte oca. A parte oca é o cilindro que gerou ali de raio igual a 1, e o volume de cilindro é π que multiplica 1 ao quadrado, vezes a altura dele também, que é 1. Tanto o raio como a altura é 1, que é o quadrado que está ali dentro. Ele falou que vale 1. Então o volume daquele cilindro gerado ali que ficou oco é π que multiplica 1 ao quadrado vezes 1, que vai dar π. Se eu tenho a metade da esfera, se eu tirar essa parte oca, eu tenho o volume da parte achureada. É 18 π menos π, que dá 17 π centímetros cúbicos. Então, o que aconteceu? Simplificando o raciocínio, essa metade da esfera, da metade da circunferência, gerou uma metade de uma esfera. Essa metade da esfera tinha um quadrado num cantinho lá que gerou uma parte oca. Eu peguei o volume da esfera todo, que ele me deu um raio, eu já pude calcular o volume todo, da esfera toda, mas ali só gerou, a rotação nos deu a metade. Então, a metade do volume ficou 18. Agora, eu tenho que tirar a parte oca. De um quadrado de 1, a parte oca gera um cilindro. Aquele quadrado gerou um cilindro na parte oca. Peguei 1, que é o raio, 1 a altura, o quadrado ali é 1 por 1. E a forma do volume do cilindro é π, que multiplica 1 ao quadrado, que multiplica a altura, que é 1 ao quadrado. Aí, senhores, eu achei o volume igual a π. Peguei o volume todo da metade da circunferência. Da circunferência não, minto. Da metade da esfera. A esfera toda deu 36, a metade deu 18. Eu peguei os 18 da metade, tirei a parte oca e temos um total de 17 centímetros cúbicos. Agora, senhores, por favor, eu quero que os senhores peguem todos os exercícios, tomem cuidado com essa parte que fica oca, então prestar atenção. Mas, para início de conversa, repitam todos esses exercícios que nós fizemos, quantas vezes for necessário. E eu vou resolver mais exercícios e vou postar aqui. Coloque nos comentários que vocês já aprenderam, que querem novos exercícios. A hora que eu ver isso nos comentários,
eu vou publicar uma aula de resolução de mais exercícios de sólidos de revolução. Espero que os senhores tenham gostado e até a próxima videoaula.